Revolução Pernambucana foi um movimento social, uma revolta de caráter emancipacionista ocorrido em Pernambuco no ano de 1817. É considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Insatisfação popular com a chegada em funcionamento da corte portuguesa no Brasil desde o ano de 1808. O questionamento maior era com relação à grande quantidade de portugueses nos cargos públicos. Insatisfação com impostos e tributos criados no Brasil por Dom João VI a partir da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Influência dos ideais iluministas, principalmente os que criticavam duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista. Os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, ecoavam em solo pernambucano, principalmente entre os maçons. Significativa crise econômica que abatia a região, atingindo principalmente as camadas mais pobres da população pernambucana. A crise era provocada principalmente pela queda nas exportações de açúcar, principal produto da região. Fome e miséria, que foram intensificadas com a seca que atingiu a região em 1816. A Revolução iniciou-se com a ocupação do Recife, em 6 de março de 1817. No regimento de artilharia, o capitão José Barros de Lima, reconhecido como Leão Coroado, reagiu à voz de prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. Depois, na companhia de outros militares rebelados, tomou o quartel e ergueu trincheiras nas ruas vizinhas para impedir o avanço das tropas monarquistas. O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro refugiou-se na Forte de Brum, mas cercado acabou se rendendo. O movimento foi liderado por Domingos José Martins, com o apoio dos religiosos Padre João Ribeiro, Padre Miguelinho, Padre Roma, Vigário Tenório, Frei Caneca e mais Antônio Calles de Andrada e Silva, irmão de José Bonifácio, José de Barros Lima, Domingos Teutônio, José Martins Pessoa, Manoel Correia de Araújo, Cruz Cabugá, José Luiz de Mendonça e Gervásio Pires, entre outros. Tendo conseguido dominar o governo de Pernambuco, se apossaram do tesouro, instalaram um governo provisório e proclamaram a República. Em 29 de março, foi convocada uma Assembleia Constituinte com representantes eleitos em todas as comarcas. Nela, foi estabelecida a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O catolicismo foi mantido como região oficial, porém, com liberdade de culto, foi proclamada a liberdade de imprensa, uma grande novidade no Brasil. E foram abolidos alguns impostos. A escravidão, entretanto, foi mantida. À medida que o calor das discussões e a revolta contra a opressão portuguesa aumentavam, crescia também o sentimento de patriotismo dos pernambucanos, ao ponto de se passarem a usar nas missas a aguardente em lugar do vinho e a hóstia feita de mandioca em lugar do trigo, como forma de marcar a sua identidade. As tentativas de obter o apoio das capitanias vizinhas fracassaram. Na Bahia, o emissário da Revolução, José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, o Padre Roma, foi preso ao desembarcar e imediatamente fuzilado por ordem do governador, o Conde dos Arcos. No Rio Grande do Norte, o movimento conseguiu a adesão do proprietário de um grande engenho de açúcar, André de Albuquerque Maranhão, que depois de prender o governador, José Inácio Borges, ocupou Natal e formou uma junta governativa, porém não despertou o interesse da população e foi tirado do poder em poucos dias. O jornalista Hipólito José da Costa foi convidado para o cargo de ministro penitenciário da nova república em Londres, mas recusou. A tranquilidade da futura Vila Imperial dos Patos, atual cidade de Patos, foi quebrada pela efervescência da Revolução Pernambucana, que culminaria no movimento denominado Confederação do Equador. O vigário de Pombal, José Ferreira Nobre,
assumiu a função de propagá-la em todo o sertão da Paraíba. Como o único caminho que ligava o interior ao mundo civilizado, Patos também se tornou rota dos revolucionários. No Ceará, Bárbara de Alencar, pernambucana radicada no Cariri, e seu filho Tristão Gonçalves aderiram ao movimento, mas foram detidos pelo capitão Mordocrato, José Pereira Figueiras. Por ordem do governador cearense Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire, José Pereira Figueiras participou mais tarde da luta pela independência do Brasil no Maranhão e da Confederação do Equador, quando se uniu a Tristão Gonçalves contra o governo imperial, sendo considerado um de seus heróis. O sangue de Jesus tem poder, tem poder.